Marcele Del Valle em mais uma aula desse canal do YouTube exclusivo para corretores de seguros. A aula de hoje é uma aula muito especial que eu vou te entregar um diagnóstico de todos os erros que você está cometendo no seu processo de vendas para você conseguir o tão sonhado sim. E eu quero falar aqui agora, antes de começar a nossa aula, que eu fiz uma listinha e eu vou te entregar um tesouro. É realmente um diagnóstico, como se fosse uma tomografia computadorizada com tudo que você precisa pensar de forma diferente. Mas antes de começar o conteúdo que eu quero compartilhar aqui com você, se você não é inscrito no meu canal, inscrevam-se agora para você ser notificado das próximas aulas. Por quê? Porque esse conteúdo é exclusivo para você que é corretor de seguro e quer atingir um outro nível de resultado, quer atingir a sua liberdade financeira, como eu consegui conquistar a minha. Eu quero te dar um recado muito importante. Aqui a gente lida com pessoas maduras. Eu acredito que não tenha nenhuma criança, nenhum adolescente com menos de 18 anos assistindo esse conteúdo. Então o que eu vou falar aqui é algo realmente que dá para você pensar diferente, ressignificar tudo isso e fazer de forma diferente, ok? Eu vou colocar aqui os erros que eu cometia no meu começo como trajetória como vendedora de seguro. E para você que não me conhece, durante 8 anos eu atuei como uma vendedora de seguro de forma exclusiva de uma grande companhia. E depois de 9 meses na minha trajetória, eu consegui identificar os meus erros. E é por isso que eu tomei a decisão de criar essa aula tão importante e transformadora para você. Nós falaremos aqui nessa aula sobre os erros, como você pede recomendação, os erros que você está fazendo na sua abordagem, nos seus agendamentos de visita, no seu fechamento, nas suas pendências e um ponto aqui crucial que eu vou deixar para o último momento da nossa aula. Se é um assunto que te interessa, fique comigo até o final. Se você está sem tempo, coloca na velocidade 1.75, porque eu tenho certeza que você vai ter bons insights aqui nesse encontro comigo. Mas vamos falar aqui do primeiro erro que eu cometia e que pode ser que você está recometendo também. E se você estiver cometendo dessa forma, os erros que eu vou falar aqui, coloque nos comentários, fala, poxa, eu faço assim, eu preciso pensar de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre recomendação. Se você é aquele corretor de seguro que está lá com o seu cliente, seja na abordagem, ou seja no fechamento, ou numa revisão de apólice, e você vira para o seu cliente e fala assim, quem que você pode me recomendar para eu apresentar o meu trabalho? Qual que é o nome dos seus amigos? Ele é casado? Ele é solteiro? Ele tem filhos? Se você está fazendo dessa maneira, você está fazendo errado. Se você está fazendo como eu fiz no começo, em pedir para os seus clientes ajuda, você também está fazendo errado. Então, se é algo que você está fazendo, já coloca aí no seu caderno de anotação para você fazer diferente. A segunda coisa, agendamento de visita. Eu não sei se você trabalhou comigo ou se alguém já te falou de mim, mas existe um ponto muito forte no meu processo do Fluente em Vendas, que é eu treinar, ensinar os meus mentorados de como fazer agendamento de forma assertiva e encantadora. Só que eu não nasci aprendendo a fazer esse tipo de agendamento. Então, no começo da minha trajetória, como é que eu ligava para o meu cliente, né? E se você estiver fazendo isso, presta atenção. Imagina aqui que você que está aí do outro lado, você é a minha recomendação. E aí eu tenho lá a recomendação que você pegou, que o cara é casado, que ele é advogado e que ele tem filhos, certo? E ele foi recomendado pelo Kleber, ok? Aí eu tô lá ligando. E eu ligo para ele e falo, oi Kleber, tudo bem? Você pode falar? Quem tá falando é a Marcele. E aí ela falou, mas o que se trata? Sempre assim, né? O cliente fala, o que se trata? Então, eu trabalho com planejamento financeiro, com proteção familiar. Quem me passou o seu telefone foi o Kleber e eu gostaria de marcar um cafezinho com você. Se você estiver fazendo isso, você vai tomar porrada. O cliente vai falar para você ligar depois,
ele vai falar para você mandar por e-mail, ele vai falar para você falar mais sobre o que você quer, ele vai falar que ele não tem tempo para te atender. Eu sei que é isso que vai acontecer, porque aconteceu comigo. Quantas recomendações eu perdi por fazer exatamente esse script? Então, se você estiver fazendo isso também, já mude agora, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui, primeira visita, abordagem. Dentro do treinamento tradicional que eu fui ensinada e que você também, geralmente a abordagem ela tem que durar aproximadamente 25 minutos, não é isso? Então, pois bem, se a sua abordagem está durando 25 minutos, de forma que você está vendendo os seus produtos, falando para os seus clientes o diferencial do seu produto para a concorrência, você está fazendo errado. Eu sei porque eu também fazia. Eu passava boa parte da minha abordagem falando da seguradora, falando das missões da empresa, falando do artigo 769 do Código Civil Brasileiro, do congelamento de idade, falando tudo isso. Se você está na frente do seu cliente fazendo isso, você está pedindo, você está implorando para tomar um não. Eu sei porque eu também passei por isso. Eu também. Só que aí, para quem é fluente em vendas, sabe uma maneira diferente de abordar o cliente e a abordagem de forma mágica. Ela dura tranquilamente de 40 minutos a 1 hora. Por quê? Porque a gente não fala de produto, nós falamos de soluções e a gente cria maneiras de gerar essa conexão e a gente não fala de concorrência e nem de condições gerais, tá? Então, se é algo que você está fazendo, se alerte, porque você não tem a segunda chance de abordar o seu cliente. Se você não aborda ele de forma encantadora, que gere naturalmente o fechamento, a segunda visita, você não tem como ligar para o seu cliente e falar, olha, deixa eu te abordar de novo, porque eu abordei errado, certo? Pelo menos eu nunca tive. Se você teve essa chance de abordar o seu cliente de novo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Fechamento. Olha como é importante, presta atenção, a gente gerar conexão com o nosso cliente. Você tá lá na sua abordagem, fazendo aquela abordagem do método tradicional, aí você senta em frente ao computador, como esse aqui, e aí você pensa assim, o que eu vou levar para o meu cliente? O que eu vou levar? Que plano que eu vou fazer? Aí você chega para o seu cliente com aquele plano que nem você tinha percepção, tinha profundidade, tinha os seus motivos de criar aquela estrutura de produtos para oferecer para ele. Chega uma hora que você tem que falar de produto, né? Que não é na abordagem, é no fechamento. E aí você apresenta, que nem um folheto ambulante. E aí o cliente fala que vai pensar. E óbvio que vai pensar. Porque você tá ali com uma espécie de robô. Não tá fazendo algo que gere a conexão. Você tá apresentando algo que não faz sentido pro cliente. Então pensa bem, comprar seguro de vida já é algo desafiador. Ninguém, exceto aquele que tá com câncer no hospital ou que teve um ente querido que acabou de falecer, acorda falando, vou fazer um seguro com a Marcele. Ninguém, eu não conheço. Na verdade, em mais de 1.500 apólices que eu negociei, mais de 1.492 apólices que eu emiti, eu tive uma cliente que o telefone tocou e falou, Marcele, eu sou recomendada por fulana, ela me falou do seu trabalho e eu quero comprar o seguro. Teve uma. Então vamos imaginar que a cada 1.500 apólices você tenha um cliente que te ligue e queira comprar o seguro. Então, na maioria das vezes, 99,9999% é você que tem que despertar o interesse do cliente comprar o seguro. E a maneira de você despertar o cliente não é apresentando algo que não faz sentido nem para você. Então, se você senta na frente do computador e fala o que eu vou levar para o meu cliente, as chances desse cliente te falar não e não te recomendar pessoas é muito grande. É muito grande. Então, eu sei disso porque por 9 meses eu tinha esse sentimento. Eu ficava pedindo ajuda para outras pessoas a
esclarecer na minha cabeça o que eu poderia levar. E aí, obviamente, que as chances dos nãos é muito maior, porque o cliente entende. Quando o seguro é feito de forma encantadora, de forma que de forma do fluente em vendas, o cara, ele pega para ele aquilo, assim, ó, como um filho, e fala: me dá isso. Onde eu assino? Não quero largar isso aqui nunca mais. É assim que acontece. Mas, eu já tô te falando, se não é isso que está acontecendo, você está fazendo errado. Pendências. Como que eu resolvia pendências no meu começo da trajetória? Fugindo delas. É engraçado isso, né? Como que resolve pendência fugindo delas? E a maioria dos corretores de seguros fazem isso. Por quê? A maioria dos corretores de seguros, eles são comerciais. Eles querem vender, mas cuidar da parte administrativa é muito chato, não tem nada de divertido nisso. E aí acaba postergando. Só que qual que é o erro que eu cometia? Eu não combinava com o cliente os prazos que ele tinha que entregar aquela pendência ou fazer aqueles exames e os motivos dele fazer tudo aquilo. E eu tinha realmente medo de entrar no sistema da seguradora e ver aquela lista de pendência, de imprimir aquele relatório, ter lá 5 folhas, solicitação de relatório médico, exames adicionais. Eu falo: cara, como que eu vou fazer tudo isso? E eu não sabia lidar. Então, se você não sabe lidar com as suas prioridades nas pendências, você também está cometendo um erro muito grande na sua alta performance, na sua trajetória de emissões de apólices, no seu controle, né, da evolução do crescimento das suas vendas mensais, anuais, trimestrais, até semanal. E aqui, nessa aula, eu quero falar de algo muito importante, que eu, Marcele Del Valle, também já fiz isso por 9 meses. Eu tenho, assim, até que agradecer a paciência que a minha gerente teve. Por quê? A gerente que me treinou, que me contratou. Porque eu saía de cada abordagem, de cada fechamento, de cada dia que eu tirava para fazer minhas ligações, sugada, frustrada. E ao invés de eu pensar maneiras de eu reverter aquela frustração, eu ligava para ela no final do meu dia reclamando. Porque como a gente tinha um modelo lá dela querer saber das minhas atividades, ela queria saber como que foi o meu dia a dia, então eu pegava aquele momento e ficava reclamando e eu não entendia os motivos dos meus nãos. E eu ficava naquela nuvem, naquela bolha de vitimismo. Obviamente que chorar faz bem, que a gente desabafar faz bem, mas mais do que isso, para a gente ir para uma alta performance, a gente tem que controlar nossas emoções. E para você conseguir reverter as falhas que você está cometendo, que você, não sei quantas pessoas estão me assistindo aqui, estão cometendo no processo de vendas de seguro, você primeiramente precisa controlar suas emoções. Você quer chorar por conta de um não? Você quer chorar porque não deu certo aquele fechamento que ia mudar a sua vida? Você se sente frustrado por bater palma para outras pessoas e você não está conseguindo o mesmo resultado? Não é em questão de inveja, tá? É questão realmente que nós somos seres humanos. E o modelo da seguradora faz com que a gente exponha os nossos fracassos e os nossos acertos. Só que quando a gente tem muito mais fracasso, a gente acaba se sentindo o verme do cocô do cavalo do bandido. E se a gente não tem uma antifragilidade para reverter todas essas falhas, se a gente não consegue pensar de forma madura de como que a gente pode pedir ajuda, você vai passar meses, ou talvez a sua vida, ou provavelmente você vai desistir de ser corretor de seguro, porque você está no seu estado de vítima. E se você quer uma ajuda para isso, procure realmente ferramentas para que te ajude a sair dessa bolha. Não vai ser o seu gerente que vai te entregar um preparo. Não vai ser o seu gerente comercial, o seu líder ou o seu master que vai te entregar um mapa assertivo. Ele vai te falar onde você vai chegar. Ele vai te dar a oportunidade, mas a trilha, quem vai fazer é você.
E se você quer fazer uma trilha brilhante, com menos frustrações, com menos nãos, você tem que hoje analisar de forma profunda quais são as ferramentas que você tem, quais são os treinamentos que você pode participar, quem são as pessoas que pode pegar na sua mão e te ajudar. Mas é isso que é o Fluente em Vendas. É essa união, é eu poder te ouvir e falar, peraí, faça isso, porque eu trilhei. Eu consegui mudar os meus nãos em si. Eu consegui sair do gueto, onde todas as pessoas me falavam não, onde eu não era admirada, onde eu não tinha confiança das pessoas que eram meus amigos, e me tornei campeã. Por que você não consegue? A diferença é que a maioria dos corretores de seguros não tem acesso a um campeão de vendas. Tem acesso a uma pessoa que está ali para falar para você o que você tem que fazer e não como você tem que fazer. Quais são as alternativas que você tem para reverter os nãos? Quais são as maneiras que você pode abordar o seu cliente? Quais são as maneiras que você pode quebrar as objeções? Isso você só vai ter se você tiver uma campeã do seu lado. E você sabe que um campeão do seu lado, a hora dele é muito cara. Talvez ele atenda uma vez você. Mas peraí, o processo de venda não se resume a um insight. Se resume a um mapa precioso do começo ao fim. E qual que é o recado que eu quero deixar aqui para você? Se você, nesses feedbacks que eu tô te dando, nesse diagnóstico, pensa o seguinte, isso aqui é um diagnóstico, pensa numa consulta médica, que você tá indo no seu cardiologista, e ele pediu um check-up para você no seu retorno de consulta, apresentando aquele check-up, e ele tá lá com os seus exames, dando um feedback, uma orientação valiosa para você de como você ter uma vida saudável, de como você viver melhor, de como você conseguir eliminar os pesos que você ganhou no ano de pandemia. Aqui eu estou falando isso, do que você tem que mudar, porque eu sei como que funciona o seu processo de vendas, e esse processo de vendas não funciona mais. Então, se você acha que faz sentido tudo isso que eu estou falando, coloca aqui nos seus comentários. Marcele, fez todo sentido. Eu preciso de ajuda nisso. Realmente esse processo de venda está cansativo para mim. Porque de acordo com seus feedbacks, eu consigo ir preparando mais aulas para você. Mas uma coisa que eu preciso deixar registrado. As minhas aulas, ela vai fazer você ganhar 20 mil, 15 mil de comissionamento. Que já é um bom salário, porque realmente eu estou entregando o melhor de mim. Mas se você quiser e se você deseja conquistar a sua liberdade financeira, você precisa se tornar um fluente em vendas. Esse é o último recado que eu quero te dar aqui. E para finalizar essa aula, nós falamos aqui dos seus erros do seu processo de abordagem, nos agendamentos, na primeira visita, no fechamento, nas pendências e no seu posicionamento emocional. Então tem muita coisa para você amadurecer aqui e falar, poxa, preciso de ajuda ou não? Estou no caminho certo ou eu preciso buscar outra rota no meu GPS? Então fica aí essa aula e eu espero que você tenha gostado e deixe seus comentários, solta um like aí para mim, porque isso me alegra bastante e me motiva a trazer ainda mais conteúdos e mais aulas relevantes para você que é corretor de seguro. Sucesso!